Programa Tecnologia para Todos. Um oferecimento AMD. O mundo é cada vez mais visual e mais poder de processamento gráfico faz a diferença. Quality, convertendo seus recursos de tecnologia em resultados. E revista Taxicultura, o mundo dentro do táxi com todo estilo e sofisticação. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa Tecnologia para Todos de hoje. Eu escolhi um assunto para falar com vocês que eu acho bem interessante, um assunto que traz muita curiosidade, está na moda, muita gente falando sobre isso, que é a Deep Web. Imagina que interessante a gente descobrir que existem muitos outros ambientes além da web convencional, aquela que a gente usa para navegar na internet. Então muitas pessoas falando sobre isso, é um assunto que não está só nas rodas de pessoas que trabalham em tecnologia, mas chega hoje a todas as pessoas, uma curiosidade muito grande. E vale a pena conhecer um pouquinho mais desse universo que existe por trás da web convencional, aquela que a gente conhece quando usa no dia a dia. O nosso programa está começando agora, o assunto de hoje é a Deep Web. O que há por trás da internet, né, pessoal? Na verdade, o conceito, antes de mais nada, a internet, nós já comentamos com vocês, é uma infraestrutura física que suporta toda a web, toda a parte lógica que está por cima aí desse fenômeno que se transformou a internet, interligando tantos e tantos ambientes. Na verdade, a gente, quando fala em internet, fala em roteadores, em servidores, até em cabeamento, infraestrutura de comunicação, enfim, tudo aquilo que permite a integração, né, a comunicação entre vários pontos aí. Mas a web, de fato, é a tecnologia que se destaca aqui, porque a parte lógica, né, sistemas, ambientes virtuais e a comunicação em si acontecendo aí, ligando todas as pessoas, as empresas, todos os pontos. Mas na verdade, a gente tem que entender que até pelo próprio fenômeno da internet, né, e a evolução da web, muita coisa está acontecendo de uma maneira que as pessoas, de modo geral, não conhecem. Então a web, na verdade, ela é muito maior do que ela parece. Ela é muito mais do que aquilo que a gente pensa que consegue acessar no dia a dia quando está navegando na internet. E para exemplificar, eu acho que cabe bem uma analogia aqui quando a gente fala da Deep Web, fazer uma analogia com um iceberg. É como se a gente tivesse dois grupos mesmo, né? A parte de fora do iceberg, que todo mundo consegue identificar, consegue ver, consegue navegar, eu chamaria aí de Surface Web. Esse é o nome, porque a gente consegue ver como se fosse uma web de superfície. Mas existe o segundo grupo, que é o que a gente chama de Deep Web, que são várias páginas que não são indexadas pelos motores de busca, como por exemplo Google, Bing, Yahoo e tantos outros aí, que hoje identificam e fazem as buscas em cima da parte do Surface Web e não na Deep Web. Então é como se a gente tivesse um ambiente muito maior, mas que está escondido, a gente não acessa facilmente. Até não é feito acesso com browsers, como a gente faz hoje. Browsers como, por exemplo, o Internet Explorer, ou então um Chrome, ou alguma coisa do tipo, um Firefox. Não, a gente tem um aplicativo, por exemplo, que começa a navegar nesses endereços específicos dos sites que estão por trás aí da Deep Web. Outra coisa bem interessante também aqui é que a gente tem propositalmente a não indexação desse conteúdo. Então a gente tem mesmo a Deep Web conhecida como invisível ou como web oculta, quer dizer, a gente não navega nesses sites de maneira comum. A gente tem que ter uma configuração específica para poder chegar nesses endereços. Então como é que isso funciona, né? A gente quando faz uma pesquisa vem rapidamente lá as informações. Mas por quê? Previamente, quando o conteúdo é cadastrado ou criado em algum ambiente que está na Surface Web, o que acontece é que os sites de busca eles fazem uma identificação desse conteúdo e fazem uma indexação. Assim, quando eu precisar buscar, a informação vem rapidamente. E vários motivos também aqui, pessoal, eles contribuem para a gente não identificar esses conteúdos. Situações que são inibidoras, né, de você fazer essa classificação, fazer essa varredura. Então até situações nos próprios motores de busca ou técnicas nos próprios browsers, né, os navegadores da internet, fazem com que por segurança a gente não identifique, não mapeie, não indexe esses conteúdos. Então é muito importante entender que existem para fins de segurança algumas ferramentas que fazem com que você não indexe mesmo esses sites. Isso é muito importante, é legal, mas a verdade é que boa parte do conteúdo da Deep Web ele está criptografado, quer dizer, muita dificuldade para a gente chegar nele
na verdade. Mas acontece que, como não é um ambiente público, ele, por outro lado, permite ações que são irregulares, ações que são ilegais. Então a Deep Web, de fato, ela não é necessariamente perigosa, mas sim, ela pode ter muitas possibilidades de a gente ter problemas se navegar dentro dela, nesses sites que estão nessa área perigosa. Então, vários conteúdos aí não são indexados. Por exemplo, conteúdos dinâmicos, conteúdos isolados, ou mesmo conteúdos privados, por exemplo, conteúdos, informações que são bancárias, financeiras, podem ser acessadas pela internet, mas num ambiente da web que não tem acesso comum. Então, eles estão na Deep Web também. Quer dizer, são conteúdos que estão relacionados a coisas boas, não a coisas ruins, né? Quer dizer, tem de tudo na Deep Web. Então, por exemplo, nessas situações, os bots, que são os pequenos robozinhos aí dos sites de pesquisa, dos motores de busca, eles não conseguem acessar essas informações. Até por técnicas mesmo de quem está desenvolvendo a aplicação, ou mesmo algumas coisas dentro de um browser. E você tem técnicas para proibir que esses bots, né, esses pequenos códigos que vão fazer uma varredura para identificar os links dentro dos sites, enfim, que eles não possam acessar essas informações. Então eu queria fazer uma analogia, na verdade, para vocês entenderem as diversas camadas da Deep Web, porque são várias. Queria fazer uma analogia com o oceano. Olha só. Como a gente comentou no começo, então, a primeira parte da superfície, né, aquela conhecida, são os sites que nós costumamos acessar no dia a dia. Abaixo da superfície, então, vem os sites que são indexados pelos buscadores, mas que você normalmente não acessa. Aí a gente pode ter uma terceira área aqui, que seria como o fundo do oceano, que são os sites não indexados, mas que podem ser acessados mesmo assim, mesmo sem ter essa indexação pré-definida. Aí vem uma quarta camada, que é o que a gente poderia fazer uma analogia com o oceano profundo. Sites que não são indexados, mas que podem ser acessados apenas de uma maneira direta, quer dizer, existem ferramentas que fazem o acesso direto dessas informações, desses sites. E por último, então, o que eu chamaria de limite máximo aqui, são os sites que não são indexados e também não são acessados por vias convencionais. É o que a gente pode chamar de escória da web, né, onde está o perigo mesmo, e muitas coisas muito negativas podem ser encontradas nessa área, nessa região, vamos chamar de mais profunda da web. Existem dois pontos importantes, então, né? Primeiro a gente entender que a configuração ali é diferente. Por exemplo, os nomes dos sites, né? Diferente do que a gente tem hoje em dia, não segue um padrão de extensão como .com, .com.br ou .net, por exemplo, e tantos outros que a gente já conhece. Na verdade, é um pouco diferente. Os endereços têm um embaralhado aí de letras para ficar bem difícil o acesso direto à informação. Assim como normalmente a extensão também é .onion, uma curiosidade aqui, para que a gente possa identificar que de fato isso pertence a esse universo da Deep Web. Os endereços então eles são compostos com conjuntos estranhos de letras, né, que é para poder dificultar cada vez mais o acesso. E outra coisa também importante é que esses acessos são feitos normalmente por gente mais técnica, né, tecnicamente qualificada. Pessoas que têm um conhecimento mais profundo aí, normalmente podem transitar mais facilmente pela Deep Web. E lembrando também que a gente pode fazer uma navegação anônima, né? A principal ferramenta aqui é a navegação anônima, quer dizer, a pessoa se conecta nesse ambiente de web, dentro da internet, claro, usando a internet sempre como infraestrutura aí, mas ela chega nesse ambiente de maneira totalmente anônima, então a gente não consegue rastrear de fato o que está acontecendo. Existem várias técnicas para fazer com que, por exemplo, os IPs das máquinas, né, as origens das máquinas, onde tem um navegador, ali uma pessoa, um cracker, por exemplo, ele seja identificado. Então é um ambiente vasto aí para permitir, infelizmente, a pirataria. Na verdade é uma área muito perigosa, né, pessoal? A gente não recomenda navegar jamais, só tem informação, saber para que serve, o perigo que é isso, mas não vale a pena navegar. Pra vocês terem uma ideia, mesmo tendo um PC protegido, né, um computador protegido com antivírus, anti-malwares de maneira geral, enfim, não vale a pena porque você tem técnicas diferenciadas no ambiente da Deep Web que podem invadir o seu computador. Hoje em dia as técnicas mais importantes que a gente tem ali de defesa, elas acontecem porque convivem, né, estão ambientadas para situações que convivem numa web convencional, web normal. Só que no ambiente da Deep Web as técnicas de ataque e de invasão são outras. Então a Deep Web ela é um ambiente assim vasto para as ações de crackers, que ficam ali buscando usuários desatentos que estejam navegando, não conhecem então tecnicamente, então precisa tomar um cuidado enorme com isso. Para vocês terem ideia, tem uma área profunda ali, chamada Dark Web, que é a mais perigosa, onde chega a encontrar, por exemplo, sites que fazem vendas de drogas em lojas virtuais, vendas de armas, quer dizer, coisas absurdas assim. O pior que a gente poderia encontrar enquanto informação e acesso, né, à compra de coisas absurdas aí, a gente encontra nesse ambiente chamado de Dark Web. Quer dizer, é bom saber
que existe, o quanto é perigoso, mas não navegar jamais não vale a pena. E como muitas pessoas e empresas precisam em algum momento usar a Deep Web, né, até por conta de transmissão de dados, como a gente comentou no início, vale a pena saber como fazer isso, né? Existe um projeto, na verdade, chamado Tor. A ideia é ser um software aplicativo livre, que você pode ter de maneira gratuita também, para que você possa navegar, fazer a porta de entrada aí para esse ambiente, não com um browser, mas sim com o Tor, e você pode com o aplicativo fazer o início da navegação. Existem versões aí de Tor para Windows, Mac, Linux e até Android. Então o que tem de interessante aqui é que o Tor permite formar na comunicação direta aí, assim como se fossem redes de túneis virtuais. Um cuidado aqui porque na verdade ele apenas protege a transmissão dos dados, como se fossem túneis virtuais mesmo protegidos ali, mas nunca protege, não resolve o problema do anonimato. Quer dizer, se houver algum tipo de invasão a gente jamais consegue identificar de onde veio. Para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 1,5 trilhão de páginas na web, nesse ambiente da Deep Web, que não são indexadas. Então por aí a gente vê que mais do que um conceito, Deep Web é muito interessante, mas é um assunto muito vasto, uma área muito grande e, claro, perigosa. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta, tecnologia nas eleições. Nós fizemos até um programa com vocês aqui mostrando um pouco da vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. E eu queria mostrar um trechinho da entrevista que eu dei para o programa Em Revista, na Rede Brasil de televisão, falando desse assunto. A grande preocupação são as urnas eleitorais. Então, se diz, não, isso é inviolável porque é uma máquina, porque tem um processo de internet. Isso é verdade, Fernando Leme? A urna, na verdade, é um computadorzinho, né? A que a gente usa no Brasil, o Brasil foi inovador no início, né? Mas já saíram mais 2 modelos diferentes, 2 versões diferentes de urna. Nós não somos referência, então? Eu achava que ainda éramos. Não. Pra você ter uma ideia, dos 10 países no mundo que hoje usam a eleição, vamos chamar de eleição eletrônica, sim, só o Brasil tem a possibilidade de a urna ser manipulada, porque os outros já estão no nível 2. Então é diferente. Na verdade, o meu alerta para vocês não tem nada a ver com política, com partidário, nada disso. Mas é uma atenção que a gente que é de tecnologia conhece um pouquinho lá atrás, queria trazer para as pessoas saberem. Pra vocês terem uma ideia, o TSE está proibindo, o grande problema é o seguinte, né? Proibindo que se faça testes públicos das urnas. Isso é muito importante. Vocês imaginem tanta gente de tecnologia que pode ajudar a testar. Para o nosso processo democrático é bacana, muita gente conhece, né? Sim. O TSE fez, na verdade, uma convocação agora em fevereiro, convocou 12 pessoas, mas só que só tinha uma pessoa de fora. Eram 3 de TRS, 8 do próprio TSE e uma pessoa externa. E assim, a gente não tem tempo hábil, né, pessoal, de testar isso e dizer, olha, tá errado, tem algum problema, tem uma vulnerabilidade, precisa fazer uma homologação e sugerir um modelo novo, não dá tempo. Então, isso de não permitir o teste é muito complicado, né, A gente tem 3 modelos, 3, vamos chamar de vertentes diferentes, o Brasil está na primeira ainda. Então a gente está atrás. A primeira versão da urna era totalmente dependente de software, que é a que a gente usa. Então ela é muito vulnerável. Então você tem modelos hoje que fazem com que você possa ter criptografia no voto, um modelo que está sendo testado nos Estados Unidos muito legal. Você vota, ele criptografa, ele embaralha e você sai com um papelzinho com um código onde você acompanha se o seu voto ele foi de fato processado. Então o eleitor tem a segurança de que isso aconteceu sem ele ter acesso à informação de fato. Quer dizer, a gente tem tecnologia muito bacana para usar hoje. E o que me chamou muito a atenção, a gente conversou fora, né, Vê? É o fato do TSE não permitir que as pessoas de tecnologia testem. Isso acontece em laboratórios, o pessoal da UNB, para vocês terem uma ideia, fez um teste há 2 anos atrás e o TSE permitiu que eles checassem 5 milhões de linhas, 2 milhões de linhas em 5 horas. É impossível alguém fazer um teste por aí. Na primeira hora já pegaram uma vulnerabilidade, porque tem uma brincadeira de embaralhar o voto depois que ele é computado, para que você entregue no final do dia da eleição. Eles conseguiram desembaralhar os votos, quer dizer, erro banal, simples, né? Então, quantos erros não pode existir numa tecnologia que já é tão ultrapassada como a que a gente está usando hoje aqui, né? Mas olha que bacana como a tecnologia também pode ajudar mesmo assim. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos.
A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Viram que bacana? Então, quem puder e estiver perto da sua sessão eleitoral, ali na hora que terminar a eleição, por volta das 5 horas da tarde, vale a pena participar, né? Ter o aplicativo instalado, fotografar lá a BU, algumas BUs das outras sessões também e colaborar no site enviando essas informações, essas imagens para que a gente tenha uma eleição o mais transparente possível. Vocês viram que a tecnologia pode ajudar bastante aqui. E ajudar também nesse momento tão importante da democracia que é a eleição, né, pessoal? Queria incentivar todas as pessoas que assistem ao nosso programa a votar mesmo, de fato, porque é um momento muito importante da nossa democracia. O Brasil está passando por uma transformação muito legal e vale a pena a gente estar bem representado, e a tecnologia ajuda bastante aqui também, porque existem inúmeros sites que dão toda a vida do seu candidato, que podem dar informações relacionadas às propostas e tudo aquilo que a gente precisa saber para votar consciente num momento tão importante como esse que nós estamos vivendo hoje. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, estamos de volta e nós falamos um pouquinho hoje sobre Deep Web, depois falamos um pouco sobre a tecnologia nas eleições e agora chegou o momento de a gente passar algumas dicas para vocês, como a gente faz sempre, né? Dicas que podem impactar, ajudar bastante aí na vida pessoal, na vida profissional. Queria começar comentando sobre gerenciador de downloads. Existem várias ferramentas que ajudam aqui e a função do gerenciador é importante, né? Para a gente saber. Imagina que eu estou num download de um arquivo muito grande, chegou um momento em que eu tive uma interrupção, a internet está lenta, enfim, e na hora que eu retomo o download, quando volta à internet, ele volta do ponto onde parou. Entre outras funções aí, um gerenciador de downloads é muito importante. Existem vários no mercado, eu queria comentar com vocês hoje sobre o Miniget. Me chama a atenção, eu estou usando aqui, gostando bastante, porque ele é bastante simples, mas trabalha de uma maneira interessante e rápida arquivos que são grandes, especialmente downloads voltados para nuvem ou então torrents, aquelas funções que demoram um pouco mais para serem executadas. E o Miniget também tem algumas funções interessantes, como
como, por exemplo, você poder programar o seu computador para desligar assim que terminar o download. Downloads grandes ficam durante a noite lá baixando e tal. Então é bem interessante, a gente pode salvar local, definir total de links, trabalhar vários downloads ao mesmo tempo. É uma ferramenta simples, mas que ajuda bastante aqui na gestão, né, no gerenciamento ali dos downloads. Outro aplicativo que me chamou a atenção também, eu vi essa semana, é um aplicativo chamado USB Raptor. A ideia é a seguinte, a gente armazena muita coisa nos PCs, né, pessoal, cada vez mais. Facilidade, muito espaço em disco e tal, mas a preocupação é quando você tem outras pessoas acessando o mesmo computador. Então o USB Raptor instalado num pendrive, ele transforma o pendrive numa chave lógica, mas que você usa fisicamente. Então quando você conectar o seu pendrive ali, ele vai desbloquear automaticamente a sua máquina. O que acontece é que na primeira vez você identifica o número de série, ele armazena isso dentro do pendrive, só quem tiver com o pendrive pode ir lá e se souber a senha que você definir, vai poder desbloquear a máquina. E por último, uma dica que eu acho que é bem legal, eu gosto muito dessa coisa da tecnologia ajudando pessoas com necessidades especiais, isso é muito importante e ajuda bastante hoje em dia, né, pessoal? Eu tive a oportunidade de palestrar no primeiro Congresso Brasileiro de Acessibilidade e eu tive também a oportunidade na palestra de falar sobre um aplicativo que eu queria comentar com vocês chamado ProDef. E a ideia é poder ajudar pessoas que são surdas ou que têm algum nível de deficiência auditiva. Hoje no Brasil são quase 10 milhões de pessoas que têm essas condições e a gente pode ajudar bastante. O ProDef é um exemplo disso. Interessante porque é um bonequinho, um aplicativo na verdade que tem um bonequinho, né, que é um avatar, e você pode transformar algumas frases que você escreva ali e ele faz a gesticulação ali em Libras, que é a linguagem que os surdos aprendem. Lembrando que é uma linguagem diferente do português. Então é importante que a gente possa ter frases prontas, gestos diferenciados, ou mesmo palavras importantes que já estão pré-definidas no aplicativo, a gente selecione o bonequinho lá, o avatar, faz a gesticulação para a gente poder entender exatamente o que é. Outro ponto importante é reconhecimento de voz. Você pode usar o seu ambiente móvel, né, seja um tablet ou um smartphone, para que o avatar ouça, né, você. Você fala lá a frase e ele traduz automaticamente. É muito interessante, bem legal o ProDef. Vale a pena inclusive divulgar para todo mundo que vocês conheçam, as pessoas que estão próximas de pessoas com necessidades auditivas, porque é uma ferramenta bem legal, muito interessante. Eu queria fazer um convite para vocês, um evento diferente, gratuito, que acontece em São Paulo, no dia 13, agora segunda-feira, às 7 da noite, a partir das 7 da noite, no Marketplace. Muito bacana, porque tem um encontro de alguns palestrantes que trabalham áreas diferentes, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre tecnologia e um evento diversificado, né? Tem tecnologia, tem muita informação, tem música, um evento bem bacana, vocês vão gostar. Queria agradecer a audiência de vocês no nosso programa de hoje, convidar vocês a participarem através do e-mail contato@tecnologiaparatodos.com.br. E a gente tem um encontro marcado aqui na semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal.